Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise da vitória do Inter por 1-0 contra o Cruzeiro. Jogo que o Inter foi dominante, foi melhor quase que o tempo inteiro. O gol sai só na reta final com o Borré, que inclusive vinha perdendo muitos gols ao longo da partida e ao longo da passagem inteira pelo Inter, né? Mas o Inter foi superior, fez os 3 pontos e eu vou fazer a análise aqui completinha, tá ok? Só antes de tudo, solta a intro. Bom, então vamos lá fazer a análise aqui completinha. Antes de tudo, 2 avisos. Primeiro, análise da Eurocopa, tá aqui embaixo, com cupom 21 Futebol Clube, você tem 21% de desconto, fica menos de R$15 e aí você vai ter acesso para análise completinha da Eurocopa, tá? Dos 51 jogos que teve na competição, se eu não me engano foram 51, mais os destaques, os principais destaques de cada seleção. Então vai dar uma nostalgia bem bacana. Competição que foi há o quê? Uns 3 meses? E enfim, tá aqui embaixo. E o outro aviso é que eu postei mais cedo a análise da vitória do Fluminense contra o Galo no sábado, beleza? Hoje em dia o Fluminense e Inter estão equilibrados, né? Na tabela, né? Muito parelho isso daí. E torcedor do Cruzeiro para ver uma análise do Galo. Os dois times de Minas perderam, né? Enfim. Falar como é que foi o gol da partida também, né, cara? O gol do Borré foi uma jogada pela direita. O Bruno Tabata, ex-Palmeiras, chegou recentemente no Inter. Canhoto, cruza de direita. O Borré ataca a bola. A zaga do Cruzeiro deu muito espaço. E sai um chute ali perfeito, indefensável pro Cássio, que sai ali o gol da vitória do Inter, tá? Vamos aqui para os destaques da partida, começando pelo mandante, o Inter. O Rocher, como é que eu posso falar? O Rocher não foi exigido. O Rocher quase não trabalhou. Eu vou trazer as estatísticas daqui a pouco. Se o Cruzeiro deu 7 chutes, foi muito. Se deu 2 chutes a gol, foi muito. O Rocher não trabalhou. Levou um amarelo que eu não entendi. E foi o terceiro amarelo que tirou ele do próximo jogo, inclusive. Vale destacar a utilização do Bruno Gomes na lateral direita, né? Escolha do Roger. Perdeu o Bustos pro River, né? Um lateral muito acima da média. O Bustos ataca muito bem. Foi para uma equipe que vai brigar por título na Libertadores. E o Bruno Gomes eu achei que fez uma boa partida. Não dá para esperar do Bruno Gomes a ultrapassagem que o Bustos tinha, o poder ofensivo. Mas, usando o Bruno Gomes na lateral direita, você ganha um poder de marcação maior. E você ganha um poder de criação maior. Você ganha mais capacidade de criação, de visão de jogo lá atrás, né? Então, nesse sentido, o Inter ganha bastante. Vai perder a velocidade, a ultrapassagem, o poder ofensivo pelo lado direito. Mas no quesito construção e marcação, ganha mais com o Bruno Gomes. Não à toa, se a gente buscar aqui, ó, o Barreal não criou nada, o Lautaro Dias não criou nada, o Arthur Gomes quando entrou não criou nada, o Vitinho não criou nada, e aí tem que destacar o Bruno Gomes. E os dois laterais, eu já tô ficando cansado, véio, eu vou misturando, cortando a palavra no meio. E, enfim, os dois laterais muito bem. Laterais barra volante, o Bruno Gomes, né? E o Bernabé também muito bem. Na zaga o mercado bem. Esse Rogel não conhecia, foi contratado recentemente, foi bem também. No meio de campo o Fernando, muito poder de marcação, né? O Thiago Maia também perdeu um gol bizarro, cara, bizarro, sem goleiro. Chuta pra fora, talvez se dominasse a bola poderia ter tido mais visibilidade pro chute, mas chutou pra fora. O Gabriel Carvalho criou boas jogadas, mas nada demais. Na prática era o Gabriel mais pelo meio e o Bruno Tabata caindo mais para a direita. Depois até tirou o Gabriel e colocou o Alan Patrick, né? Mas enfim, o Bruno Tabata foi bem. O gol do Flamengo, o gol do Inter sai justamente assim, num cruzamento com a perna direita do Bruno Tabata para a chegada do Borré, beleza? E o Wesley também criou boas jogadas, mas não fiz nada demais. E o Borré, que nem eu falei, o Borré é um cara que é muito bom no quesito volume de jogo. Os dois centroavantes do Inter, tanto o Borré quanto o Valência, são caras que geram muito volume de jogo. Caras que se movimentam, caras que sabem finalizar de direita, sabem finalizar de esquerda, sabem usar cabeça também para cabeceio. Mas os dois atacantes do Inter se encontram em fase ruim. Fora o Alário, que também não está em fase boa. Por sinal, eu não sei porque que o Inter contratou Borré, Valência e Alário. Você tem 3 atacantes de nível alto
que não tem como colocar em nenhum momento os três juntos, talvez nem dois de uma vez. Então achei que foi um erro de gestão, você está gastando dinheiro à toa numa posição que só precisa de um, talvez dois, tendo um reserva bom. O Inter tem logo três, cara, não tem nem como utilizar. Então achei que foi um erro de gestão ter trazido três centroavantes num nível bom. Três centroavantes rodados. O Borré já jogou no River, no Eintracht Frankfurt. O Valencia, talvez principal ídolo da história da seleção equatoriana. E o Alário também, que é um centroavante rodado. O Bayer Leverkusen, River Plate. Então tem três atacantes de nome que não tem como usar ao mesmo tempo. E os três estão em fases abaixo. E, enfim, o Borré perdeu grandes oportunidades, fez o golzinho dele e foi o gol decisivo da vitória, mas perderam muito gol. Entrou o Bruno Henrique no meio de campo, o Alan Patrick no meio de campo, o Rômulo para dar mais poder defensivo também. O Rômulo fez a lateral direita. Não, o Vitão fez a lateral direita, né? O Vitão na reta final. Enfim. E o Valencia lá na frente também, saiu cara a cara, perdeu o gol para variar, para a defesa do Cássio. Que nem eu falei, são caras de nome, caras rodados no ataque do Inter para essa posição de centroavante, mas que vivem um momento técnico ruim, todos perdendo muitas oportunidades. Enfim, do lado do Cruzeiro, o Cássio foi bem, foi fundamental. Se não fosse o Cássio, talvez eu estaria falando de um 2-3-0 Inter. O Inter foi muito superior em relação ao Cruzeiro, tá? A linha de defesa foi com Villalba, Zé e Valdo. Na esquerda o Marlon e na direita o William. Eu gosto muito do William. Eu acho que inclusive o William ex-Inter, por sinal. Eu torço pro Grêmio, né? Mas sem clubismo aqui, tô fazendo uma análise sincera. O William que é aquele da cotovelada no Bolanhos. Mas enfim, pra mim o William é jogador hoje de nível seleção brasileira. Os laterais direitos da seleção que foram convocados, né, foram o Danilo e o Ian Couto. O William hoje talvez não ataque melhor que o Ian Couto, mas defende muito melhor que o Ian Couto. E ele ataca melhor que o Danilo. E nível defensivo talvez seja muito parelho. Então, pra mim, o William talvez merecesse ser convocado. Dois laterais direitos do futebol brasileiro que pra mim merecem ser convocados é o William do Cruzeiro e o João Pedro do Grêmio. Talvez eu esteja sendo um pouquinho clubista agora. Mas os dois pra mim são nível seleção brasileira. Pelo menos melhores do que o Danilo, eu acredito que são. O Danilo pra mim só é convocado pela liderança que ele tem. E não é nem liderança técnica, é liderança de motivacional mesmo. Porque futebol por futebol, pra mim o William e o João Pedro são melhores que o Danilo. São mais rápidos, têm poder ofensivo melhor e defendem bem também. Então pra mim tanto o João Pedro quanto o William hoje são dois dos melhores laterais direitos brasileiros. Estão no top 10 melhores laterais direitos brasileiros. No meio de campo, um Cruzeiro que foi com o Matheus Henrique, o Romero e o Ramiro. Eu acho que aqui a grande coisa que fez falta é o Matheus Pereira, cara. Coisa não, pessoa, né? O grande cara que fez falta aí foi o Matheus Pereira. Porque quem substituiu ele foi o Ramiro, cara. E assim, o Ramiro é um cara que nem eu falei, eu torço pro Grêmio. O melhor momento da carreira do Ramiro foi disparado no Grêmio, fazendo aquele corredor pela direita. Mas o Ramiro não é um cara de criatividade, muito pelo contrário. O Ramiro é um cara que é um motorzinho, vai se movimentar bastante para ajudar na parte defensiva. Praticamente o Cruzeiro foi com 3 volantes aí. E aí falta criação, né? Não tem muito o que dizer. Na parte ofensiva, o Barreal se movimentou, criou na maioria das jogadas, mas nada demais. O Lautaro também se movimentou, não criou nada demais. E o Dineno nem tocou na bola direito. Entrou o Caio Jorge, conseguiu ir ainda pior que o Dineno. Por sinal, o que aconteceu com o Caio Jorge? De promessa do Santos para promessa da Juventus, para já emprestado para o Frosinone e hoje reserva do Cruzeiro. O que aconteceu com a carreira dele em menos de 2 anos, cara? Era um cara tão promissor e hoje é reserva do Cruzeiro. Enfim, acho que foi um erro de gestão de carreira do Caio Jorge e também de futebol, porque não conseguiu render tudo que se esperava. O Arthur Gomes entrou, tentou fazer boas jogadas, mas errou praticamente tudo. O Lucas Silva entrou, não fez muita coisa, não dá essa desenvoltura, né? É um cara que é muito pesado, tem boa técnica, mas é muito pesado. Não tem essa movimentação que o Matheus Henrique tem, por exemplo. E é por isso que ele pegou com tanta tranquilidade a vaga de titular. Ainda entrou o Vitinho pela esquerda, não fez nada demais. E o Japa no meio, tentou dar uma movimentada a mais no lugar do Ramiro, mas nada demais. Estatísticas. 19 chutes do Inter, sendo 9 a gol, ou seja, 8 delas pararam no Cássio. Que nem eu falei, salvou o Cruzeiro de talvez uma goleada. 5 chutes do Cruzeiro. Até foi um aproveitamento bom, foram 3 a gol.
Eu tinha falado que talvez nem 2, né? Foram 3. Mas chutes, ó, só 5. Que eu falei, no máximo 7, né? Enfim, o Inter foi dominante. O Cruzeiro acabou até tendo mais posse de bola. Mas se você pegar onde foi essa posse de bola, você vai ver que do Cruzeiro era na parte defensiva, tentando quebrar essas linhas do Inter. Não conseguia. Muitas vezes perdia a bola já nessa saída de jogo. E o Inter ia esmagando, cara. Era um jogo que era muito mais provável estar falando de um 2-0 Inter do que de um 1-1, tá? O Inter foi bem dominante os 90 minutos. E os acréscimos? Faltas 21 no total, sendo 12 do Inter, 9 do Cruzeiro. Amarelos 3-2 Inter. Escanteios 12 pro Inter, 3 pro Cruzeiro. Então mostra muito o que foi esse volume de jogo, essa dominância no Inter a partida inteira. Com esse resultado, o Inter na 11ª colocação com 28 pontos. A fase é ruim, mas mesmo assim só perdeu um dos últimos 5 jogos, que foi pro Atlético Goianiense, né, cara? E o Cruzeiro na 7ª colocação com 37 pontos. E o Cruzeiro... Olha como é bizarro, cara. Na minha cabeça o Cruzeiro tava voando e o Inter em crise. Aí a gente pega os últimos 5 jogos. O Inter só perdeu um, o Cruzeiro só ganhou um. Então, tipo... É bizarro isso, né, cara? Futebol é muito momento, né? E... Enfim, Cruzeiro tá vivo aonde? Sul-Americana, né? Só Sul-Americano e brasileiro agora. Eu acho que daria pro Cruzeiro sonhar com o título, cara, mas tipo, com esse tipo de atuação não dá. Uma atuação muito abaixo do Cruzeiro. Craque da partida é difícil, tá? Craque da partida vai ser difícil. Fica aí entre Bruno Tabata. Não dá pra eu colocar o Borré como craque da partida. Ele fez o gol, mas ele perdeu muito gol. Se for pegar as chances claras, era pra ele ter feito uns 2, 3 gols e ele fez só um. Então vai pro Bruno Tabata. O craque da partida. Pra mim, o craque da partida, Bruno Tabata. É isso. Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Comenta aqui embaixo pra você quem foi o craque da partida. E o que você espera pra sequência de temporada dessas duas equipes. O Inter vivo. Só no Brasileirão, né? Caiu na Copa do Brasil pro Juventude e pro Rosário Central na Sul-Americana. Então só no Brasileirão. E o Cruzeiro vivo no Brasileirão e na Sul-Americana, que acabou de eliminar o Boca Juniors. Grande classificação, por sinal. O que você espera para essa sequência de temporada, tanto do Cruzeiro, tanto do Inter? E é isso. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou.